tudo bom com vocês? Vamos então para mais uma aula. Hoje com a matéria de História, falando do tema Brasil africano. Pego aí a caneta de vocês para a gente grifar algumas coisas importantes do livro, ok? Na página 37, vem com uma perguntinha aí, ó. Você sabia? Foram trazidos milhões de africanos escravizados ao longo de 3 séculos. A escravidão já acontecia entre tribos africanas no continente. A chegada dos europeus tornou esse processo um negócio rentável para os comerciantes, fortalecendo a caça de africanos por outros africanos. Apesar de ser um processo antigo, os africanos não aceitavam a escravidão facilmente e resistiam com fugas. As comunidades formadas por escravos fugitivos eram chamadas de quilombos. Sobrem aí as comunidades formadas por escravos fugitivos eram chamadas de quilombos. Os africanos escravizados. Como vimos, a escravidão dos índios não estava dando muito certo. Era necessário mais gente para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar. Por isso, os portugueses passaram a comprar os escravos vindo da África para fazer esse trabalho. Eles trabalhavam desde o raiar do dia ao pôr do sol, sem nenhum pagamento e sem férias. Nesse caderno, vamos conhecer como era a vida dos primeiros africanos a desembarcar no Brasil. Na página 39, vamos ver de onde vieram os escravos, né? Os escravos, eles vinham do continente africano, das regiões onde hoje são países como Congo, Angola, Moçambique, né? Sudão, Nigéria e a Costa do Marfim, Guiné, né? Foram trazidos milhões, como havia dito na primeira página, né? De escravo para as terras brasileiras, ao longo de 3 séculos, ok? E como vivia eles? Alguns moravam, vamos grifar ali na parte, os escravos viviam do continente africano, das regiões, até os 3 séculos, tá? Essa parte aqui, ó. Depois que grifar tudo, vamos para como viviam. E aí vamos grifar também, tá? Alguns moravam em pequenas aldeias, vivendo de caça e colheita, tá? Outros em grandes reinos, onde haviam também plantações e criações de gado. E os membros das tribos e aldeias estavam unidos por laços familiares, que preservavam como parte de sua cultura. Eles preservavam os seus costumes, né, suas tradições. Então, vamos grifar aí de alguns, tá? Até de sua cultura, ok? Nas aldeias que estavam mais distantes dos grandes reinos, havia um chefe que comandava os guerreiros, julgava os conflitos, distribuía as terras e os bens e faziam cumprir as regras. Em troca, recebia parte do que era produzido ou obtido nas guerras. Sublinha aí, do havia até regras. Havia até regras. Continuando. Nos grandes reinos, havia uma forte divisão social.
com diversas classes, cada uma responsável por uma função dentro do reino. E quem comandava era o rei e o exército, ajudando por funcionários e sacerdotes. Sublinha aí do quem ao sacerdote, tá? Até o sacerdote. Viviam principalmente no comércio de mercadorias, como peixe seco, búzios, marfim, né? Tecidos, os utensílios, né? E outros, que poderia ser especiarias, né? Que são também ervas, né? Como pimenta, tinha outros tipos de especiarias que eles... o cravo, tá? Também era uma especiaria que era muito comercializada. Esse comércio possibilitava a troca de ideias, costumes, tradições e conhecimentos. Na página 40, vem falando sobre a religião dos povos africanos, tá? Assim como o dos indígenas, em crenças e rituais específicos, tá? Eles cultuavam vários deuses que eram consultados pelos sacerdotes. Estes sacerdotes também faziam rituais de cura que eram diferentes em cada etnia. Vamos sublinhar aí da religião até etnia. Aqui, ó. Continuando aqui, ó. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos se tornavam escravos dos vencedores. Havia também escravos por delitos ou dívidas. Notem aí um vocabulário, né? Aqui embaixo, ó. Tem o vocabulário de algumas palavras. Escravizar, fazer, trabalhar como escravo, sem liberdade e sem salário. Lavouras, plantações, tá? Os escravos, depois eles trabalhavam nas lavouras, né? Século, período de 100 anos, tá? Etnia, grupo que tem os mesmos valores sociais e culturais.